Olá pessoal, bom dia! Estamos de volta aqui para a gravação do segundo vídeo sobre falando de auriculoterapia. Hoje eu vou falar para vocês sobre os mecanismos da auriculoterapia. Como é que funciona, né? Por que que eu pego, lembra que eu comentei no primeiro vídeo? Por que que eu pego, por exemplo, um ponto e esse ponto funciona? Eu tenho ouvido durante todos esses anos, esses meus quase 40 anos aí de terapias, de práticas e aprendizado, tudo gira-se em torno de energia. Tudo gira em torno de energia, né? Porque o Qi, porque o Yin, porque o Yang, porque não sei o que, Qin Qi, Wei Qi, sempre gira em torno de energia. E com isso, eu sempre fiquei muito curioso para saber, né, desse Qi, né? Que bendito Qi aí, de onde que ele vem, né? E isso me ajudou a desmistificar a prática oriental, né? Porque as pessoas acham que o oriental ele vive flutuando na maionese, entendeu? Acho que eles não analisam nada, não pesquisam nada. Na verdade são grandes pesquisadores. E tudo que eles fazem é bem físico, né? O chinês, principalmente o chinês, que é bem a linha que eu milito, eles pesquisam demais, né? Então eles não ficam nessa onda de que é energia, só porque se eu ficar só nisso, fica meio complicado, né? Se você vê que a hora que se você decepar o dedo indicador, né, nós temos aqui dois pontos importantes, que é o intestino grosso 1 e o intestino grosso 2, né? Aí bem aqui assim. Então, se decepa o dedo, esses pontos não existem mais. E também a partir daqui do coto aqui, não tem mais nada, não tem mais ponta no seu membro fantasma. Pô, mas cadê os pontos? Não era para ser a energia, não era para continuar, não era para eu vir aqui no membro fantasma e tratar esse pontinho do IG1 aqui como se ele tivesse físico? Na verdade não é, ele vai responder aqui no coto. Se ele responde no coto, opa, peraí, então tem alguma coisa aqui que leva energia, né? É o nervo, né? É o nervo. O nervo traz energia, tanto que o indicador e o polegar tem sua representação no sexto ramo, né, cervical, né, o sexto ramo nervoso do plexo cérvico-braquial. Então, quer dizer, tem que parar com essa coisa de existe a energia, claro, nós somos seres eletromagnéticos, mas tem esse meridiano, ele está trafegando sobre um nervo importante. No caso do intestino grosso e do pulmão, ele está em cima do nervo radial, tanto o anterior quanto o posterior. O pericárdio e o triplo aquecedor, eles estão sobre o mediano. E o coração e o intestino delgado em cima do ulnar. Entendeu? Então é daí que emana esses maravilhosos meridianos. Ao tocar esses pontos e buscar o estímulo da acupuntura, viu? Porque tem isso. Tem gente que coloca a agulha ali, nem sabe se acertou o ponto, fica girando, né? Polegar para frente, você tonifica. Polegar para trás, você ceda, não é? Mas você nem pegou o ponto, cara. Como é que você está falando que está sedando ou tonificando? Tem que pegar o ponto e buscar a sensação da agulha, lembra? Quem é acupunturista sabe. A hora que você encontra a sensação da agulha, você não precisa fazer mais nada. Porque ali, aquele ramo nervoso ali que você está tocando, ele tem uma lâmina própria. Ele vai buscar lá no corno posterior e anterior da medula e subir da medula espinhal, né? Até o cérebro, né? O estímulo correto que você fez ali, independente se você tonifica ou ceda, você estimula. E se a estimulação é para aumentar a peristalse, o movimento, etc., ele vai acontecer. Se é para diminuir, ele vai acontecer também. Isso faz parte do nosso sistema orgânico, é fisiologismo. O sistema se corrige, se adapta, entendeu? Ele se autorregula. Então é isso. A auriculoterapia, né, os mecanismos de ação da auriculoterapia é a mesma coisa. Porra, eu tenho visto professores, quer dizer, professor não, né, pseudos professores,
Porque o cara não entende nada, ele não entende de anatomia, não entende de neurologia, ele não entende de nada. Ele vai lá, aprendeu a fazer curso de aurícula, ele aprendeu a aurícula do jeito dele, porque nem estudou direito, né? Que a gente vê, a maioria dos alunos vem para a sala de aula, nem estuda, fica aí apanhando para encontrar um pontinho, depois o cara se mete a dar aula. Aí ele vai apanhando, ele cria um jargão, ele cria um papinho, e pronto, ele começa a dar aula. Aí ele ensina um monte de gente que acredita nele, paga, e sai da sala de aula todos perdidos, sem saber o que fazer. E a maioria até deixa de fazer alguma coisa porque não acredita, vê que não funciona porque aprendeu errado. Mas vamos lá. Então o que a gente tem, né, na prática clínica da auriculoterapia? A gente tem verificado, por exemplo, que a gente pode estimular um ponto, né? E ao estimular esse ponto, a gente consegue deparar com diferentes manifestações sentidas pelo paciente. Tem paciente que sente, por exemplo, pegou o pontinho do joelho. Ele sente que o joelho, ele sente um reflexo no joelho. Isso é um bom sinal, sinal que você pegou o ponto certo. E assim com o ombro, às vezes ele sente um vazio no abdômen e acelera o coração, diminui. Enfim, existem várias sensações, né? Às vezes ele sente uma corrente de energia que se manifesta, né? Por quê? Porque uma corrente de energia, corrente elétrica. Por quê? Porque ele tocou um fio, um nervo. Desculpa. Ele tocou uma terminação nervosa, não é? Então, ou seja, então não é só energia, tem coisa física aí atuando, né? E tudo isso se reflete em várias partes do corpo, não é só ali naquele pontinho, não, né? Mas a gente não pode esquecer que o grande mestre, né, Dr. Paul Noguer, quando ele entrou em contato lá com a Madame Barran, lá na França, e ela então explicou para ele como que ela aprendeu a acupuntura, e a partir daí ele desenvolveu todo um trabalho, uma pesquisa científica, né? E ele descobriu o quê? Que a orelha não é só uma antena parabólica, que a orelha também ela tem nervos, ela tem inervações. Então a orelha, o nosso pavilhão auricular, né? Ele tem ali nervos espinhais, nervos cranianos, inervando o pavilhão auricular, tanto na direita quanto na esquerda, né? Então, por exemplo, eu vou pegar o ponto auricular ali. Então o que acontece? Ao tocar o ponto, eu estou tocando exatamente terminações nervosas, né? Às vezes o cara pega o ponto e fala, professor, mas não funcionou, peguei o ponto do ombro e não funcionou. Vocês desculpa aí que eu estou dando aula e tomando meu cafezinho, tá? Estão servidos, tomar um cafezinho, né? De manhã agora. Então o que acontece? Não deu certo. A dor do ombro do meu paciente não desapareceu. Você errou o ponto. É muito simples. Você errou o ponto. Mas como assim errei o ponto? Errou o ponto. Não é porque o ponto está lá no mapa, né? O ponto está lá no mapa. Não é porque está no mapa você acertou o ponto. Existe todo um processo, né, de pesquisa, de busca ali naquele pedacinho da orelha, naquele cantinho da escafa ali, para você localizar corretamente o ponto, né? Às vezes vamos falar articulação do ombro, articulação não sei do que, não tem nada disso. Ali eu tenho a terminação nervosa que representa o nosso ombro, que vai levar informação lá no homúnculo cerebral, no ponto alvo do ombro. E essa dor, ela melhora no mínimo 70%, no mínimo. E conforme vai estimulando, aumentando o estímulo, a liberação de endorfinas, então, obviamente que a dor não desaparece. E assim é com todo outro tipo de tratamento, ok? Então nós temos aí no pavilhão auricular o plexo cervical, nós temos, por exemplo, o auricular maior, o occipital menor, né? E os nervos cerebrais, como o aurículo temporal, né? Nós temos o nervo facial, né? Nós temos o glossofaríngeo, e nós temos o trigêmeo, e finalmente nós temos o grande mestre do parasimpático, que é o nervo vago. Então tudo que acontece no pavilhão auricular,
Óbvio, vocês estão vendo que eu estou meio enrolado para falar auricular, né? Auricular, auriculoterapia, etc. Então o que acontece? O nervo vago, né, aquele cara que vai descendo ali pela cadeia parasimpática, inervando todo mundo, menos o baço, lembra? Ele não inerva o baço, o nervo vago, tá? E é o cara do parasimpático. Então olha como é que é a importância do nervo vago no pavilhão auricular. Sabe aquele pontinho ali entre a raiz da hélice ali e a base inferior ali da antihélice, traçando uma linha reta ali, acima da linha, um pouquinho acima da linha, nós temos a representação do nervo vago, que alguns chamam de relaxamento abdominal, ponto do relaxamento, mas é o ponto do nervo vago. Lógico que ele vai relaxar, ele é parasimpático tônico, ele é poupador, o cara vai descansar mesmo, né? Com licença. Então veja bem, sabendo disso, né, que nosso pavilhão não é só uma antena parabólica, mas ele é inervado por nervos, né, cranianos e etc, cervicais. Isso é muito importante. Quem trouxe para nós esse conhecimento maravilhoso foi o Dr. Paul Nogier, né? E eles se distribuem por todo o pavilhão auricular, todo, né? Por isso a imagem do feto invertido, né? Por isso a importância de se avaliar o paciente na região cranial ali. Você está, né, lá em cima, atrás da cabeça dele, para olhar as duas orelhas, para a direita ou para a esquerda, né? E aí o que você vê? A imagem do feto invertido sentado, que olhando assim do jeito que eu estou, o feto vai estar invertido mesmo, né, de cabeça para baixo. Mas se eu estiver aqui atrás, eu vou ver esse feto sentado. Fica mais fácil de entender, né? Aí você entra naquele processo anatômico ali, o lóbulo, né, a região do lobular ali, né? Nós temos a cabeça, todas as suas estruturas, cabeça e pescoço, né? Nós temos ali no antitrago a calota craniana com o cérebro e com os pontos importantes, hipotálamo, tálamo, etc, né? Depois você tem ali subindo ali a escafa, né? Até lá em cima, lá no finzinho, que só representa o membro superior, tá? E aí você tem a hélice, tem a raiz da hélice lá dentro da orelha que sobe, que é a raiz da hélice ali, aquela linhazinha que eu estou te falando, que divide assim a concha cava, né? Então você tem a hélice ali todinha, que não tem muita representação orgânica não, com exceção ali do tubérculo de Darwin, que está ligado ao fígado, tem lá também chamado Yang 1 e 2, né? Aí tem os pontos da hélice, e que a gente pode trabalhar com vícios, tabagismo principalmente, né? Alcoolismo, né? Não está ligado diretamente a um órgão, mas Nogier descobriu que a hélice ela tem representação medular. Tanto que a hélice 4 é o ponto número 30 de Nogier, que representa o ponto mestre medular. Então Nogier acredita que a hélice representa a medula. Se nós olharmos direitinho, um pouquinho acima do início da hélice ali, logo que termina o lóbulo, né? Quando ela chega ali, você tem ali, ela é um pouquinho espessa, né? Ela engrossa um pouquinho ali. E lá em cima tem o tubérculo de Darwin um pouquinho mais grosso também. Coincidentemente, na medula espinhal nós temos duas regiões espessas, que é o plexo cérvico-braquial e o plexo lombo-sacral, que está bem representado ali na hélice. É muito interessante isso, dá uma olhada melhor, você, auriculoterapeuta aí, ou quem está me ouvindo, né? Perdão. Então o que acontece? Lógico que aqui eu não vou ficar, né, falando, dando aula de neurologia nem nada, né? Mas é importante buscar isso, né? Tem livros hoje de auriculoterapia que versa muito bem sobre esse tema dos nervos cranianos, etc e tal, né? E assim você consegue tratar qualquer doença, ok? Qualquer uma, não é 2 ou 3 doenças, não é qualquer uma, né? O interessante também é que o pavilhão auricular, tanto na sua porção anterior, com licença, quanto posterior, ela é extremamente sulcada, né? Tem filetes nervosos, tem vênulas ali, né? Tem pequenas venulazinhas, né? Arteriolazinhas, né? Enfim, e muitos vasos capilares, aquela coisa. Então, enfim, esses são mais numerosos na superfície da aurícula, enquanto que os filetes nervosos são mais profundos, né? Então tem um cara chamado Louis, deve ser isso, eu não sei falar inglês, né?
E em 1973, né, ele dizia o seguinte, olha bem, 1973, já depois de Nogier, claro. Ele dizia que a orelha possui uma inervação abundante, né, e significativa, né? E através do trigêmeo, do facial, do vago, do glossofaríngeo, auricular maior, auricular menor e etc., a gente consegue tratar qualquer coisa. Então, por exemplo, quando você estimula a orelha com semente, agulha, laser, gelo, calor, qualquer método, né? Você sensibiliza, né, o cérebro, né, o tronco cerebral, o córtex cerebral, você estimula tudo, né? E o interessante é que Nogier deixou bem claro, né, esse lance da orelha direita e esquerda, que a orelha direita representa o hemicorpo direito e a esquerda o hemicorpo esquerdo, obviamente, né? Então não adianta o auriculoterapeuta tratar estômago na orelha direita, você trata o estômago na orelha esquerda. Na orelha direita você tem a representação de uma parte ali, o piloro ali, né, e a região da porção duodenal ali, na orelha direita, junto com a cárdide estomacal e etc., a válvula cárdica, né? Então, ou seja, é muito importante você estudar mais, saber mais, né? Não tenha vergonha, sabe? Eu também estou aprendendo, é verdade. Meu primeiro curso de auriculoterapia com o Dr. Vutan e o Dr. Ovon Lee na época, eu não me lembro mais o nome lá, mas eu sei que era a Sociedade Brasileira, a Sociedade Oriental, Brasileira Oriental de Medicina Chinesa, ou de Medicina Oriental, uma coisa assim. E era num porão, a gente chegava lá, 20 pessoas, 30, entrava naquele porão, cara, era quente demais, era louco. Mas a gente ávido em aprender, doido para aprender, uma grande maioria, que era tão quente que a grande maioria dormia. E lá na frentinha, seu Dr. Vu lá com o reto projetor, na verdade não era reto projetor, era aquele que punha a transparência, deve ser um reto projetor, nem sei como é que chama aquele negócio mais, né? Não existe mais. O mundo mudou, hoje é multimídia, aquelas coisas todas. E a gente aprendia muito, porque tinha muita prática ali, né? Não era muito blá 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 não, tá? Muita conversinha. Então o que acontece? E aí, né? Naquela época não tinha agulha auricular, não existia, tá? A gente quebrava o arroz no meio, sabe o arrozinho? Quebrava ele em 3, colocava nos esparadrapo comum, né, aquela fitona grossa, colocava na orelha das pessoas. Era assim, né? Depois foi desenvolvendo, mas tinha a semente de vacária, que vem da China. A semente de vacária é chinesa, vem de lá. E aí aqui desenvolveram a agulhinha cabelo, né, que era chamada agulha cabelo, hoje é chamada agulha semipermanente auricular, maravilhosa, que parece um cabelinho com uma ponta, né? Que numa aula aqui eu vou explicar das importâncias, né? Inclusive hoje eu só uso essas agulhinhas em pontinhos que são muito profundos e a sementinha não dá para chegar lá, né? Então eu vou explicar por quê, e aqui vai ficar muito claro, né? Na hora que você fala que você coloca o ponto ali, então ele vai ter o que? Aquela relação aurículo, cérebro, órgão, né? E por que funciona? E por que as pessoas ficam quebrando a cabeça? Vou dar uma dica para vocês aqui, tá? Uma dica legal. Pratiquem o hack. Pratiquem o hack. Por quê? Porque praticar o reflexo aurículo cardíaco, já mudaram o nome, tá? Puseram um outro nome aí que eu não me lembro agora. Mas eu aprendi como hack. O hack é bom, sabe por quê? Sabe quando você analisa a orelha do paciente e está cheio de ponto, você encontra sensibilidade em tudo quanto é lugar? Tá? Primeiro eu vou falar, depois eu vou falar sobre isso especificamente. Então o que acontece? O cara fica doido. Eu vejo o paciente com 16 bolinhas na orelha. 16! O cara põe 8 bolinhas em cada orelha. Eu já vi paciente com 11 bolinhas numa orelha, agulha, e 12 na outra. É muito louco. Isso mostra que o cara não aprendeu nada. É verdade. Como é que o cara põe isso na cabeça? Nossa, é loucura. Agora, se você sabe o hack, né? Bom, primeiro a gente vai naquela que o Dr. Nogier falava, né? Você achou um monte de ponto, pega uma agulhinha 25 por 15, ou 25 por 25, introduz ali no ponto do diafragma. Isso é um truque, tá? Coloca lá.
E aí você dá uma estimuladazinha a cada 10, 15 segundos durante 1 minuto. 4 vezes por minuto. Estimula, tal, tira a agulha, né? Se sair aí uma gotinha de sangue, coloca uma bolinha de algodão ali e deixa. Aí volta a pesquisar de novo aqueles pontos que você marcou, obviamente, com lápis, né? Um lápis dermatográfico, antialérgico e tal, né? Você vai descobrir que os seus 22 pontos sumiram. Só ficaram 4 ou 5 pontos. Como assim, Gola? São os famosos pontos fantasma. Se você tem um nervo aqui, esse nervo, né, nessa trajetória aqui, ele tem várias ligações colaterais ali, nervosas. Então tem o que nós chamamos de pontos satélites. Mas o ponto principal, ou pode-se nomear como ponto motor dessa doença, vamos dizer assim, ele está ali, pronto ali, é igual mais ou menos os Tiger Points. As pessoas trabalham os pontos motor, porque eu vou trabalhar os Tiger Points, os pontos gatilho, ponto motor é uma coisa, Tiger Point é outra. Ponto motor pode ser um Tiger Point, mas um Tiger Point não pode ser. Na maioria das vezes não é um ponto motor. Então, é importante isso. Não, tudo bem, sobrou 5 pontos. Caraca, tinha 22, só tem 5 agora. E o que eu faço? Eu vou pegar os 5? Pronto, peguei os 5, eureka, já realizei o milagre. Não, vai mais longe, meu amigo, minha amiga. Vai lá, afere o pulso do paciente. Aí que você vai entrar no hack, no reflexo aurico-cardíaco. Quando você tocar o ponto dele, você vai com o calcador ou com um lápis, uma caneta, encosta no ponto e observa o pulso. Se o pulso dele, os batimentos, né, ali, for permanecer igual, não mudou, ou diminuiu, aquele ponto não é importante. Não precisa pegar aquele ponto. Não é importante, ele não alterou o sistema neurovegetativo. Aí você vai no outro, o dedinho lá no pulso, vai lá com o calcador no outro, colocou. Opa, peraí, o pulso aumentou, ficou mais forte. Esse ponto é importante. Então você faz um xizinho em cima dele. Aí vai no outro. Aí você vai descobrir, vai fazendo isso sucessivamente, você vai descobrir que dos 5 pontos, você só vai pôr 2 bolinhas ou 2 agulhinhas, direcionada ao alvo que você quer atingir. E aí o milagre acontece. Isso aí ninguém ensina. Sabe por que não ensina? Porque não sabe. E sabe por que eu sei? Não é porque eu sou inteligente, não. Porque o Dr. Vuitton ensinou isso pra gente há 35 anos atrás, né? Aliás, eu tiro meu chapéu, Dr. Vuitton, que é meu amigo, não é um amigo íntimo, mas é meu amigo, gosto muito dele. Médico, foi perseguido a vida inteira, chegou a ponto de ser ameaçado de ser interditado pelo Conselho Federal de Medicina, porque ele não podia ensinar acupuntura para nós. Então é um homem que todos os acupunturistas do Brasil têm que respeitar, viu? Pessoa maravilhosa. Mas não interessa, todos nós temos defeitos, ninguém nasceu. A gente, quando formou nossa matrix dentro do útero da mamãe, quando começou os átomos ali começaram a se unir e começou a dar vida, né, a nós, né, tudo isso já estava pronto, a gente já foi criando todas essas porcariadas na nossa mente. Então ninguém nasce perfeito, quem nasce perfeito acaba cometendo erros também, né, e assim por diante. Busca aí nos livros bíblicos, na Bíblia, nos livros religiosos, você vai encontrar muitos avatares aí fazendo um monte de peripécia também, tá? Então é importante que vocês busquem esse conhecimento neurológico da auriculoterapia. Se tiver dúvida, gente, quiser saber um pouquinho mais, manda um e-mail, mestregola@gmail.com, mestregola@gmail.com. WhatsApp 16 é o código de área, 991 977947. Comentem, dê o seu likezinho aí, gostei, se inscreva no nosso canal para você estar recebendo todos esses vídeos.
Ah, nós não temos só esses vídeos, tem vários vídeos, né? Eu sou polêmico, sou muito polêmico, eu não tenho frescura. Eu sou acadêmico, eu fiz 3 faculdades, eu tenho doutorado, mestrado. Eu não tenho essa frescura porque eu fiz academia, fiz faculdade. O cara, ele come ovo e fala que comeu filé mignon. Cara, eu não tenho isso comigo. Eu sou da roça. Eu sou da roça. Antes de ser ter minha formação na área médica, na área da fisioterapia, na área da teologia, eu já era terapeuta corporal, ó. Meu primeiro curso de massagem é a terceira profissão na área da saúde reconhecida no Brasil, sabia? É a massagem. O massagista tem lei, tem decreto, é um profissional reconhecido primeiro que os médicos, primeiro que qualquer profissão, viu? E surgiu junto com os médicos lá na criação do CFM em 1932, mas esse não é o objeto do assunto aqui, ok? Então, é muito importante, né, a gente ler, pesquisar, perguntem bastante, tá? Perguntem. E a gente está aí para ajudar, a gente está aí para isso, né? Hoje, eu estou falando sobre isso um pouquinho, né? Aí nós temos o pavilhão auricular, que eu já dei uma chamada assim, falei sobre a anatomia do pavilhão auricular. Então a anatomia é muito fácil, né, do pavilhão auricular. Você tem a hélice, que é essa parte exterior, né? Você tem o lóbulo, todo mundo conhece, eu estou conversando com um auriculoterapeuta. Quem não sabe, manda um e-mail que eu mando um mapinha. Mas eu não sei, você está falando aí, eu não sei. Hélice, antihélice, escafa, lóbulo, antitrago, trago, incisura supratrágica, incisura intertrágica, olha que linda, muito bonito, né? Simba concha, concha cava, né? Então, ou seja, quer saber mais? Manda um e-mail, mestregolo@gmail.com, né? Curte aí pra gente, vamos ajudar a manter isso aí funcionando, né? Quer fazer um curso? Quer levar o curso para sua cidade? Quer fazer um curso aí de 3 dias? Sexta, sábado e domingo, é legal, 3 dias, sabe por quê? Porque sexta você tem toda a teoria, sábado nós vamos aprender a localizar todos esses pontos, de manhã a gente aprende a identificar a região anatômica e à tarde localizar um monte de pontos, lógico, não é uma formação legal, né? E no domingo a gente vai tratar as pessoas da sua cidade, olha que legal. E aí o que acontece? A gente inscreve você na nossa plataforma de ensino, EAD, e você ganha outro curso, EAD, que você pode estudar, a gente pode interagir via Skype, enfim, YouTube, enfim, a gente pode se fazer, né? Pode se conversar muito. Pensa nisso. Mas curte, compartilhe, manda para os amigos, tá? Vamos fazer crescer esse canal aí, tá bom? O meu canal, ok? Então nós temos, como eu falei, a hélice, antihélice, escafa, né? Entre a antihélice e a escafa, a hélice e a antihélice, nós temos a escafa, né? Depois nós temos ali o lóbulo, nós temos o trago, o antitrago, incisura intertrágica e a cisura supratrágica, né? Cortando no meio ali na raiz da hélice, né? O pavilhão auricular, na parte de cima, simba concha, na parte de baixo, concha cava, e lá em cima, né? Na parte mais larga da orelha, nós temos uma estrutura chamada fossa triangular. Tem um pessoal que fala fosseta triangular. Aí o que acontece? No nosso próximo vídeo, eu vou falar sobre os pontos de cada estrutura dessa que eu citei agora anatomicamente. Tá bom? Tenham um bom dia e espero que vocês estejam gostando. Tá bom? Muito obrigado e que Deus os abençoe.